Olá, esse é o projeto Entre Linhas e no episódio de hoje eu vou apresentar para vocês o livro Reveses e Realizações da professora Maria das Luzes Rodrigues de Campos. Essa é uma autobiografia que, se pudesse ser traduzida em uma frase, eu diria que os sonhos não envelhecem. Ao longo da sua história, ela percorre o seu grande sonho de tornar-se professora. O livro, inclusive, começa, inspirado em uma das passagens de suas viagens odiernas para cursar a graduação em letras. E em um dado momento ela está empurrando o ônibus que atolou na estrada de terra, e aí com uma amiga ela comenta que elas deveriam escrever um livro sobre essas aventuras e o quão árduo era o processo, apesar de tão apaixonadas que eram por ter um futuro melhor, por alcançar essa etapa, que poderia qualificá-las para a carreira da docência. Então, quando ela começa a contar a sua trajetória, ela começa com a chegada da parteira Maria Cedro a cavalo, que vem a cavalo uma noite muito chuvosa, de 4 para 5 de março de 1949, e a mãe dela resolve nomeá-la como Luzes, Maria das Luzes, em razão dos raios e trovões que caíam naquela noite. O livro conta com detalhes muito carinhosos e ricos em adjetivos pelas pessoas que perpassam na história que ela conta, os seus pais, os filhos, as amigas que incentivaram, os colegas de profissão e os trabalhadores que estiveram ali lado a lado com ela na caminhada. E no contexto histórico em que ela estava inserida, teve o percalço da barragem que foi construída em 1960, do qual ela também relatou no seu livro a seguinte passagem. Diziam que era o progresso. Maldito progresso! Seria essa a única forma de você chegar? Ou alguns humanos eram tão medíocres que precisavam dizimar vidas para proporcionar conforto e bem-estar a outras vidas? De maneira que essa passagem foi muito marcante, muito difícil, também porque nessa época o pai da autora faleceu, o que causou nela tamanha tristeza e uma grande mudança de vida, uma vez que ela teve que parar de estudar e foi trabalhar em uma olaria com seu irmão. Depois disso, ela conseguiu voltar para a cidade com a sua mãe e estudar. E também teve que trabalhar como empregada doméstica aos 12 anos de idade. Ela não lamentou o fato de trabalhar como doméstica, porque ela trabalhava num serviço muito mais pesado, que era o trabalho com tijolo. De maneira que o fato de trabalhar como doméstica proporcionou a ela também uma aproximação com os livros. Ela trabalhava em casa de professores e esses professores a incentivaram a voltar aos estudos, apoiaram o seu retorno à escola e aos 17 anos ela foi indicada por um vereador da cidade para lecionar numa zona rural com cerca de 15 alunos, numa fazenda chamada Furnas das Palmeiras. E aí, mais uma vez, enquanto ela estava feliz alcançando seu sonho, ela teve uma mudança de planos de acordo com o destino, como ela diz, e teve que ficar longe do seu namorado e da sua família para ir lecionar nessa escola, na fazenda. Só que sua mãe fica sabendo que a dona da fazenda viaja para cuidar dos filhos para a capital, e a mãe dela fica extremamente indignada com essa situação da vulnerabilidade da filha aos 17 anos sozinha na fazenda. A mãe, indignada, não aceita que a filha fique na fazenda sozinha, pede para a filha regressar para a cidade e assim mais uma vez o seu sonho é interrompido. Ela precisa parar de dar aula e volta para a cidade, volta a trabalhar como doméstica, uma vez que o terceiro ano do segundo grau, como era chamado naquela época, estava paralisado em Morada Nova de Minas e não havia previsão de retorno. Por mais de 3 anos, ficaram sem terceiro ano. Quando voltou, na década de 80, salvo engano, ela volta a estudar
e consegue realizar o seu sonho de se formar. E aí volta a vontade, né, de fazer uma faculdade. Esse sonho volta a permear a sua expectativa, apesar das dificuldades financeiras, apesar dos 3 filhos, apesar de todas as questões que envolviam a sua rotina, ela não desistia do seu sonho. E ela percorre essa ambição com outras colegas e passa a viajar 3 horas e meia por dia para ir a Divinópolis cursar graduação em letras. Além da dificuldade do deslocamento, do preço e dos filhos, do marido que ficavam, né, na cidade sem a presença dessa mãe, ela começou a ter problemas com o pagamento dos boletos da faculdade. E foi pleitear uma bolsa, porque ela começou a não conseguir arcar com os gastos mensais. E aí ela foi contemplada com uma bolsa de estudos e só por isso ela consegue concluir essa graduação, né? Grande parte da lição do livro vem do esforço dessa professora, dessa moradense, em conseguir alcançar o seu grande sonho, que era ser professora e de se qualificar, né? Quando ela volta com o diploma, ela tem certeza, né, que aquela vaga para professora de letras e de inglês era dela, porque ela era a única pessoa que tinha capacidade de ocupar aquela vaga naquele momento. Ela já tinha 40 anos e também foi convidada depois para ser vice-diretora de uma escola. Aos 45, ela ocupa o cargo de direção da escola, que é, né, o período em que ela resolve escrever e publicar essa obra. Uma obra que traz para nós não só ensinamentos de resiliência diante de tantas dificuldades e de tantos desafios impostos pela vida para essa mulher, mas também de acreditar na sua própria força, acreditar na sua rede de apoio e contar com esse grupo para que você possa de alguma forma alcançar os seus objetivos. Eu acho que essa é a maior lição que o livro dela deixa, né? E hoje ela poder se orgulhar da sua história, das suas conquistas e também deixar essa perspectiva, esse sonho, não só para os seus familiares e para os seus alunos, mas para todos nós que temos acesso a essa história. Aqui tá uma foto da autora, para que vocês possam conhecê-la, né? E além disso, ela também era uma mulher extremamente religiosa, né? Com vínculos com as festividades do Natal, as cerimônias religiosas, o casamento e todos esses passos cristãos que ela detalha no livro. E ela também traz uma passagem no final do livro que ela diz o seguinte: eu gostaria de fechar essa resenha com essa ideia que ela traz, né, atribuída no livro dela a Rubem Alves, que é o seguinte: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais.